apóstolo Paulo ele escreveu, né? Aquele que está de pé, cuide que não caia, né? Porque muitas das vezes, se nós não estivermos atentos, né, a muitas coisas, né, que nos envolve, nós estamos também sujeitos a cometer erros repetidos, né? Como a gente vê aqui, foi o mesmo erro. E a gente costuma falar, né, que a gente pode até errar, mas errar, cair no mesmo buraco sempre, né? Não é ser uma pessoa sábia, mas aconteceu com Abraão, pai na fé, e também nós temos, é um alerta para nós estarmos vigilantes, né, como falou, por conta do medo, temor, a falta de confiança na proteção de Deus levou, né, o Abraão a agir dessa maneira, cometeu o mesmo erro que não ia levar ele a lugar nenhum. Então, nós temos que estar vigilantes quanto a isso, para não cometer erros do passado e voltar a cometê-los. Oi, gente! Você que nos acompanha aqui no podcast bíblico, nosso programa de estudo da Palavra de Deus está apenas começando. Te convido a ficar ligadinho conosco até o final da programação, porque vai ser uma grande bênção, vai te edificar na fé e te fortalecer para toda e qualquer situação. Já prepara a sua Bíblia Sagrada e deixa aberta em Gênesis 20. Veremos aqui Abraão nega que Sara é sua mulher, e aqui nessa história temos 18 versículos para estudarmos e vai ser um tempo maravilhoso na presença de Deus. E é claro, meus amigos, que eu não estou aqui sozinha, além de você de casa, que sempre nos acompanha de segunda a sexta-feira juntos aqui no podcast bíblico. Aqui nos estúdios eu estou em excelente companhia. Começo apresentando os meus queridos amigos pastores. E começo com ele, pastor Márcio Ramos. Pastor, seja muito bem-vindo. Que honra, minha amiga Júlia, amigos telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês e que o Senhor Espírito Santo possa estar dirigindo toda a programação. Amém. Essa é a nossa fé, nossa oração, que Ele seja o Senhor e governe, dirija todo este programa e que fale com toda a liberdade. Quem também está conosco é ele, pastor Felipe Castro. Pastor, seja muito bem-vindo e fala para nós quais são as expectativas do Senhor para esse programa. Olá, é um prazer, uma honra poder estar novamente aqui, né, para a gente participar desse momento, né, que eu entendo que é um momento de comunhão, né, entre nós que estamos aqui fazendo a programação e quem está nos assistindo também. E a expectativa não poderia ser outra, né? De a gente aprender aqui com o Espírito Santo a respeito de alguns assuntos importantes que vão ser abordados nesse capítulo e que todos estejam bem atentos ao que o Espírito Santo vai nos ensinar aqui nesse dia. Sim, somos muitos ligadinhos aqui, né? Para além das telas, são milhares de pessoas acompanhando, compartilhando. Inclusive, te convido a você conhecer o nosso canal no YouTube. E é importante que você entre lá, porque lá estão salvos todos os capítulos anteriores de Gênesis, todos os livros anteriores que a gente já estudou aqui no podcast bíblico, para você ser muito abençoado por essa palavra, por cada estudo que fala muito aos nossos corações. E nos comentários do YouTube é aí que você registra a sua participação. Então coloca lá, escreva aquilo que mais te chamou a atenção, coloque de repente alguma dúvida, né? Não sei, mas que você possa registrar sua participação sempre aqui no podcast bíblico, tá bom? Combinado? Nosso YouTube é canal CJC Oficial. E agora sim, vamos aprender com essa palavra, vamos aprender com o nosso amigo Espírito Santo e vamos convidá-lo, porque ele é muito cavalheiro, né? Ele está batendo a porta, mas é preciso que a gente abra a porta para que ele possa entrar e ministrar aos nossos corações. E a bênção hoje eu vou pedir para o pastor Felipe Castro. Pode ser, pastor? Pode ser sim, Amém. Júlia. Eu convido todos vocês a fecharem os olhos. Senhor, meu Deus, Pai amado e querido, é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós apresentamos ao Senhor esses momentos que nós vamos aqui, Pai, estar meditando na sua palavra. E eu te peço, Pai, a direção do Senhor. Tome o lugar que é do Senhor, primeiro lugar nas nossas vidas, como na vida também de todos aqueles que estão nos assistindo, que não haja barreira, que não haja empecilho para que nós venhamos conhecer aqui nesse dia a verdade da Tua palavra, Pai. É o que nós te pedimos aqui, que abra o nosso entendimento, em nome de Jesus. E amém. Graças a Deus. Obrigada, pastor.
E agora sim, a sua Bíblia já está aberta, você já convidou o Espírito Santo e ele te alcança independente de onde você está. Você pode estar lavando a louça, você pode estar com fone de ouvido dentro do ônibus, não sei, mas o Espírito Santo agora está aí do seu lado e vai te dar toda a interpretação e a aplicação das Escrituras Sagradas. Então, Gênesis 20, a gente vai ver aqui Abraão negando que Sara é sua mulher. Só relembrando, isso aconteceu lá em Gênesis 12. Você que estudou com a gente, tá ligado que essa situação muito parecida já aconteceu, mas vamos aprender agora em Gênesis 20, versículo 1. E partiu Abraão dali para a casa do sul e habitou entre Cádiz e Sur e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito que Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou Sara. Aqui do versículo 3 até o versículo 7, veremos Deus avisando Abimeleque de que Sara era uma mulher casada e que deveria ser devolvida ao seu marido, seria devolvida a Abraão. E aqui a gente vai aprender bastante coisa, né? Primeiro ponto que nós podemos ressaltar é de que mesmo vivendo muitas experiências, provisões, situações até parecidas com essa, né, experiências profundas na presença de Deus, nós vemos que Abraão ainda está no processo. Assim como eu, assim como você, assim como todos nós, ou seja, o crescimento espiritual, a maturidade em Deus, ela é um processo, é algo que é gradativo. Então nós vemos aqui, pastor Ramos, que Abraão, ainda assim um grande homem de Deus, pai na fé, que já viveu muitas experiências, está cometendo um erro aqui, mais uma vez, está caindo na mesma armadilha ao qual lá em Gênesis 12 Deus já o livrou, mas mais uma vez ele acha que o que ele sabe, ele acha que a estratégia dele é melhor do que a proteção, a provisão e a estratégia de Deus. Então, mais uma vez, nós vemos que o crescimento, a maturidade é algo progressivo, que até mesmo o Abraão estava aprendendo com Deus. Verdade, né? Como lá em Coríntios a Bíblia fala, né? Quando eu era menino, eu falava com o menino, eu pensava com o menino, eu agia com o menino. Então, quando eu me tornei grande, eu terminei com as coisas de menino. Como a senhora bem colocou. Muitas das vezes, nós, pelas nossas atitudes, né, humanas, né, incredulidade e tantas outras falhas, acabamos atrapalhando o plano de Deus de agir. Foi o que aconteceu com Abraão, né? Ou seja, quanto mais a gente se torna dependente de Deus e segue o fluxo, deixa o próprio Espírito Santo fazer. Eu costumo dizer que quando Deus nos fez, ele nos fez e soprou sobre nós o Espírito Santo. Sim. Então, dentro de mim, dentro de ti, dentro de cada um de vocês, habita o Espírito de Deus, ou seja, algo de Deus. A presença de Deus já está dentro de nós. Então, permita que essa presença te conduza e você alcançará o objetivo. Porque os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Perfeito. Deus. Então, nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito nas nossas vidas, em cada decisão. Senhor, será que eu falo isso? Será que eu não falo? Até as coisas mais simples. Senhor, que roupa que eu vou hoje? Sei lá. Eu acho que é em tudo, sabe? Eu acho que Os detalhes, é nas coisas grandes, mas também nos detalhes, é nas coisas pequenas, que a sua vida seja totalmente dirigida pelo Espírito Santo, que você sinta aquela paz que confirma, posso seguir, posso ir nessa direção. Ou quando a paz sai, né? Você fala assim, não posso ir. E é incrível como isso acontece. Você fica incomodado, você fala assim, Deus está falando comigo, não é para eu fazer isso. Então, que você seja dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Porque aqui nós vemos Abraão sendo mais uma vez dirigido pelo medo. Lembra? Lá atrás era o faraó, em Gênesis 12. E Abraão estava com medo porque o faraó, assim como Abimeleque, eles eram governantes, tinham poder, tinham autoridade, eles podiam ter a mulher que eles quisessem. Então, de repente, ali Abraão estava temendo pela sua vida, de que o rei, aquele que tinha autoridade, matasse ele para poder ficar com a sua mulher. Então, eles tinham esse combinado de que eles sempre que estivessem numa situação parecida, iriam falar que eram irmãos e não que ela era sua mulher. Então, nós vemos o medo, mais uma vez, governando e dominando o coração de Abraão e influenciando nas suas decisões. E nós vemos aqui, pastor, no caso agora o pastor Felipe, né? Sim. Nós vemos mais uma vez ele cometendo o mesmo erro. E isso é lição para nós, porque quantas vezes Deus já nos ensinou em alguma situação, mas dada a pressão, dada a emoção, a gente comete o mesmo erro e precisa mais uma vez da misericórdia de Deus. Nós vemos o grande pai na fé cometendo o mesmo erro 2 vezes. Olha isso, pastor. É isso mesmo, né, Júlia? E todos que estão nos ouvindo, isso aqui, esse tópico, esse primeiro tópico que nós estamos falando aqui, debatendo, ele fala sobre a fragilidade humana,
né? Porque nós estamos sujeitos a também cometer esses erros e falhas. Por isso que o apóstolo Paulo ele escreveu, né? Aquele que está de pé, cuide que não caia, né? Porque muitas das vezes, se nós não estivermos atentos, né, a muitas coisas, né, que nos envolve, nós estamos também sujeitos a cometer erros repetidos, né? Como a gente vê aqui, foi o mesmo erro. E a gente costuma falar, né, que a gente pode até errar, mas errar, cair no mesmo buraco sempre, né? Não é ser uma pessoa sábia, mas aconteceu com Abraão, pai na fé, e também nós temos, um alerta para nós estarmos vigilantes, né, como falou, por conta do medo, temor, a falta de confiança na proteção de Deus levou, né, o Abraão a agir dessa maneira, cometeu o mesmo erro que não ia levar ele a lugar nenhum. Então, nós temos que estar vigilantes quanto a isso, para não cometer erros do passado e voltar a cometê-los. Verdade. Nós precisamos aprender. Eu lembro, a gente estava lá em Provérbios, foi o primeiro livro que a gente viu aqui no podcast bíblico, e tinha uma frase, né, que falava assim, aquele que ele é inteligente, ele até aprende com seus próprios erros. É o que a gente vê até no mundo acontecendo, né? As pessoas aprendendo com a vida, como diz aí. Mas quando a gente olha para o sábio, ele aprende com os erros dos outros. Por isso que lá em Provérbios, assim como em toda a Bíblia, a gente olha exemplos do que fazer, do que não fazer, qual que é o melhor caminho, sempre debaixo da orientação de Deus. Então a gente vê que aqui Abraão estava nem sendo inteligente, né? Ele estava até confiando mais nas estratégias dele, no combinado que ele tinha ali com Sara, do que na proteção, na provisão divina. E nós vamos ver Deus preservando os seus planos. Aqui no versículo 3 ao 7, nós vemos Deus aparecendo para Abimeleque através de sonhos, porque o erro de Abraão não ia só atingir a ele, mas ia também trazer morte e destruição para a casa de Abimeleque. Estaria fazendo o outro pecar também. E agora, se colocando no lugar de Abimeleque, é interessante a gente pensar, Pastor Ramos, quantas vezes já não fomos poupados e não temos nem noção disso, não é verdade? Nós vemos aqui o rei Abimeleque sendo poupado, porque o Abraão estava ali falando uma meia-verdade, usando a sua estratégia humana, isso levaria a errar. Então, Deus estava livrando Abimeleque. E quantas vezes nós não recebemos livramentos de Deus? E a gente não tem nem noção disso, né, pastor? Perfeito, bem colocado. Eu só vou fazer um adendozinho, né, anterior, como eu amo a Bíblia, porque ela mostra a humanidade. Veja, Abraão, mesmo sendo pai, né, mesmo ele ali, sendo ali o nosso pai na fé, ele errou. Mas ele, como a senhora bem colocou, aprendeu com o erro. Então essa pessoa que está nos assistindo não se culpa. Ah, mas eu estou errando várias vezes. Hoje é o tempo de você se levantar e prosseguir, como a Júlia bem colocou. E tá trazendo agora a alusão que esse tópico que a senhora acabou de apontar, eu chamo a atenção de como é necessário a gente prosseguir. Como é necessário a gente avançar, crescer, porque Deus ele tem nos poupado. Mas ele aponta aqui, Júlia, para Abimeleque, como a senhora colocou, no versículo 5 diz a sinceridade do coração e a pureza das mãos. E é isso que Deus olha para o seu coração e para as suas atitudes. Pastor Michael tem falado muito sobre isso. O diabo não teme aquele que vai para a igreja. O diabo teme aquele que coloca em prática o que aprende na igreja. Porque Deus ele está olhando para a pureza do teu coração e a sinceridade das tuas atitudes. Sim. Deus guardou a vida de Abimeleque, tem nos guardado muito, mas ele está olhando para a pureza e a sinceridade do seu coração. E nessa história a gente vê aqui Deus reconhecendo a integridade de Abimeleque, né? E está impedindo ele de cometer um pecado, avisando em sonhos, dando ali avisos. E é interessante, né, agora trazendo para as nossas vidas de como há pecados que nós não cometemos porque Deus nos guardou. E aí, pastor Felipe, é interessante que é uma oração que a gente pode fazer. Senhor, eu não quero pecar. Eu não quero ir nem para a direita, nem para a esquerda. Eu quero manter os meus pés firmes, quero continuar nesse caminho. Aí a gente pode fazer essa oração. Deus, me livra de mim mesmo. Me livra das armadilhas do meu coração. Me livra dos erros de outras pessoas que podem me influenciar, que era o caso aqui do rei Abimeleque. Então, pastor, olha só quantos pecados, né? Que Deus já nos guardou, nos preservou, porque pela fidelidade, pela misericórdia dele, e como nós podemos fazer essa oração. Senhor, me ajuda, eu não quero pecar.
É verdade, Júlia. Inclusive, eu e o pastor Márcio, a gente estava ali nos bastidores comentando, fazendo alguns comentários que o pastor, quando se une assim, é para Para falar falar da da Bíblia. palavra, É falar né? da Aí é palavra. rico. E a gente estava comentando sobre isso, a maneira de Deus agir, né? Como ele age na vida da pessoa. E a gente vê aqui que o Abimeleque, ele era um rei pagão, né? Sim. Mas o que me chamou a atenção aqui, que embora ele fosse um rei pagão, ele temia a Deus. Ele era íntegro, Ele né? era íntegro naquilo que ele fazia. Então, Deus, com uma maneira de proteger, para ele não cometer aquele erro que estava sendo causado pelo erro do Abraão. Então, o Abraão, ele estava, né, causando até uma perturbação ali para o reino de Abimeleque com aquela atitude, com aquele erro. Mas a gente vê aqui mais uma vez a fidelidade, a proteção de Deus na vida de todas as pessoas, que muitas das vezes ela se acha incapaz, né? Porque ela cometeu um erro aqui, outro ali, e muitas das vezes ela não tem essa, como a senhora bem citou, né? De pedir a Deus, Deus, não permita, né, que eu venha cometer mais esses erros, né? Eu quero aprender com meus erros. Salve de mim mesmo, né? Salve de mim mesmo, né? Às vezes a pessoa até fala, é melhor a gente aprender com os erros dos outros que com os nossos, mas Sim. todo momento Deus ele mostra, né, a proteção, a misericórdia, o amor dele para nos livrar de fazermos, né, tomar decisões erradas ou cometermos erros. Então eu entendo aqui que foi mais uma vez o agir de Deus sobre a vida não só do Abraão, mas agora sobre o rei Abimeleque, para que ele não tocasse na Sara. Exato. E pelo temor a Deus, ele mandou chamar o Abraão, né? E foi livre de cometer um erro maior, porque como a Bíblia fala, um abismo vai puxando outro Exato. abismo, né? Vai chamando o outro. E a gente vê ali que ia desencadear um monte de erro, mas Deus não permitiu. Deus Exatamente. botou um basta. Deus estava ali nos bastidores, mas Isso. soberano sobre Soberano. todas as coisas, não é verdade? Não só sobre a vida de Abraão, ao qual ele tinha ali uma aliança, mas sobre a vida de todos. Nós vemos, como o senhor bem falou, ele não era um rei, não era um governante que tinha aliança com Sim, Deus, era tinha. pagão, mas a gente vê que ele tinha um coração íntegro e Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas. E a gente vê, né, que aqui do 8 ao 10, Abimeleque vai questionar Abraão, né? Ele busca entender, mas Abraão, por que você fez isso? Qual foi a sua motivação? Aí do 11 ao 13 a gente vai ver a resposta de Abraão, e Abraão vai explicar ali o seu medo, né? E nós, como já vimos, não foi um erro isolado, mas um padrão que estava se repetindo. E nós vemos, pastor Ramos, que esses padrões, essas coisas que não foram tratadas ainda no nosso coração, estão ali abrindo brechas para que os erros voltem a se repetir, e assim seja até a pessoa vencer aquela etapa. Quantas pessoas que talvez em contextos diferentes, mas no mesmo, como que eu poderia dizer, né? Na mesma questão, mas em contextos diferentes, ela está sendo testada naquilo, está sendo provada naquilo, mas não consegue vencer esse obstáculo. E esse padrão que não foi, esse erro que não foi tratado, esse pecado não tratado, é um padrão que fica se repetindo, e a pessoa ficando em círculos, pastor. Vive, na verdade, um trauma, né? Se tornou um trauma onde vem acarretando problemas para ela e para todos que ali vivem ali naquele cerco. Eu chamo a sua atenção, que daqui a pouquinho nós vamos dar a conclusão, é que tudo começou uma bagunça. Mas se você for ver no final, você vai ver que Abraão acaba orando por Abimeleque e tira, pastor, uma praga que havia ali para que eles não viessem, né, a ter filhos. A madre estava fechada. Então, o que nós aprendemos? Quando colocamos Deus em primeiro lugar, como o senhor orou logo no início, Deus, ele abre as portas que estão fechadas. E aquilo que começou meio conturbado, ele pode fazer com que mude histórias. Você vê, o Abraão chegou ali, né, como bem colocamos aqui, com a família, com a vida totalmente conturbada. Mas aí eles permitem que Deus seja soberano, ocupe o lugar dele, e aquele que trouxe perturbação agora trazia uma salvação e uma nova vida para Abimeleque e todos ali que estavam. Então chama a sua atenção para você que se acha uma ovelha negra da família, você que se acha uma pessoa que tem denegrido a imagem da sua família, coloque Deus em primeiro lugar. Ele vai acabar com todos esses traumas e vai fazer de você uma pessoa maravilhosa aos olhos do Senhor. Exato, pastor. Muito bem colocado. E já para a gente fazer um resumão deste capítulo, a gente viu, né? Um homem de fé
mas que ainda assim é humano e pode falhar, mas vemos que a graça de Deus e a misericórdia, a justiça permanece a mesma e alcança. Vemos também o medo sendo um dos maiores inimigos da confiança em Deus, né? A pessoa confia mais na própria estratégia, a pessoa que foi chamada por Deus agindo sozinha, por impulso, por medo, guiada por emoções. Vemos Deus protegendo seus planos apesar dos nossos erros. E vemos também, né, os padrões não tratados eles tendem a se repetir, e também vemos, como foi aqui o final que o pastor falou muito bem, a restauração é possível e Deus usa até aquelas pessoas que são falhas, né? Nós caminhamos no caminho de perfeição, buscamos ser perfeitos assim como Ele é, mas também temos a nossa humanidade, mas que o Espírito Santo possa se aperfeiçoar nas nossas fraquezas, né? E a glória é toda dele. Para a gente finalizar com chave de ouro, vamos ao comentário do missionário R.R. Soares, que nos diz assim: pensando que Sara e Abraão eram irmãos, Abimeleque, rei de Gerar, desejou a mulher do patriarca e a levou consigo. Contudo, o Senhor o advertiu por meio de sonhos, dizendo que não devia envolver-se com Sara, porque era casada. De fato, Abraão e sua esposa eram filhos do mesmo pai, mas não da mesma mãe. O Altíssimo viu sinceridade e pureza no coração de Abimeleque e o impediu de pecar cometendo o adultério, mas ainda assim fez-lhe uma advertência: se não restituísse a mulher ao seu marido, certamente morreria. O nosso Deus é absolutamente soberano e nada foge do seu conhecimento. Ele conhece os corações e julga favoravelmente aqueles que se mostram sinceros e puros. Abimeleque obedeceu ao Senhor e devolveu Sara ao seu esposo, e por isso Deus o abençoou. Muito obrigada, missionário, e também pastor Felipe Castro, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast. Portas abertas sempre, pastor, você pode voltar quantas vezes o senhor Amém. quiser. E pastor, fala para nós qual que é o endereço da bênção, os horários de culto, as mídias sociais, enfim, você pode ficar à vontade. Sim, até antes de eu falar aqui, divulgar o nosso endereço, né? Mais uma vez, só para a gente finalizar aqui, né? Houve a intercessão, né? Mais uma vez entra a intercessão. Abraão, logo após tudo isso, como o pastor Ramos aqui, ele citou, Márcio Ramos, né, que logo depois o Abraão intercedeu, né, pela família ali, pelas mulheres ali do reinado que sofriam de uma maldição que a esposa, que a Sara sofria, que era a esterilidade. E o Abraão intercedeu pelo Abimeleque e ali Deus também pôde mais uma vez agir. E Deus também quer agir na sua vida, se você quer ver o mover a intervenção divina sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua saúde. Eu convido você a estar conosco aqui na nossa Igreja Internacional da Graça de Deus, que fica aqui na Taquara Merck, Estrada dos Bandeirantes, número 1000, e nós temos cultos diários aqui, segunda, quarta, sexta, às 9, meio-dia, 2 da tarde, 5 e 19h30. E aos domingos nós temos aqui 4 reuniões abençoadas, que são 8 da manhã, também às 10h30, 10h30, 15 e 18. E você é o nosso convidado para participar também desse banquete que Deus tem para a nossa vida. Muito obrigado, Júlia. Eu que agradeço, pastor. E aí tem algo interessante, né? Porque se a gente for ver o versículo 18, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abrão. E o capítulo 21, né? Porque a gente viu aqui Abraão orando para que abrisse a madre. E aqui a gente vê no capítulo 21 o nascimento de Isaac. Ele estava intercedendo, orando em favor da casa de Abimeleque, e a casa dele foi alcançada. Claro, já havia uma promessa, mas olha só, curioso, né? Curioso. Fica aí pra gente continuar meditando. E pastor Márcio Ramos, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Foi maravilhoso recebê-lo. E pastor, fala pra nós qual que é o endereço da bênção. O senhor é um pregador da palavra, oração forte, poder de Deus. Qual que é o endereço de onde o senhor está, os horários, mídias sociais, você pode ficar à vontade. Obrigado, querida Júlia, pastor Felipe Castro, é um prazer estar aqui com vocês, agradeço a Deus e a toda a equipe maravilhosa, cinegrafistas, todo mundo da produção, e como a senhora bem falou, né, não ande por vista, ande por fé.
Assim como Deus honrou Abraão orando pelo outro, ore, invista tempo com Deus e as promessas se concretizarão na sua vida. Meu endereço é fácil, Avenida Miriti, 2440, em Vila da Penha, no Largo do Bicão. Reuniões às quartas e sextas-feiras, às 9, 15 e 19 horas, todas elas comigo. E também no domingo, 8 e 18 horas. Nossa igreja ali ao lado do posto BR, bem no centro do Largo do Bicão. Mídias sociais, Facebook, Márcio Ramos, Instagram, PR_Márcio Ramos e no YouTube, culto domingo, nós fazemos ao vivo, né? É só digitar Pastor Márcio Ramos. Mais uma vez, muito obrigado e lembre-se, Deus tem uma bênção para você. Amém, que assim seja. Guarde cada palavra no seu coração e coloque em prática tudo aquilo que você ouviu. Meus queridos amigos pastores, muito obrigado. Você aí de casa, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Dever de casa que você já sabe, faça aquela leitura prévia de Gênesis 21, que é o próximo capítulo, e você volta aqui para o próximo podcast para te continuar aprendendo e meditando, mergulhando neste livro vivo e aprendendo muito com a palavra de Deus. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e que Deus os abençoe. Até mais, tchau, tchau. E aí, curtiu esse estudo da palavra de Deus? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Foi bênção para a sua vida, também vai ser bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar e compartilha essa mensagem de fé. Deixa aqui nos comentários o que você achou, o que Deus falou com você. A gente quer muito saber. E se você ainda não é um inscrito do nosso canal do YouTube, canal CJC Oficial, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Nesse canal você pode conferir os programas que a gente grava aqui na íntegra, completo, sem cortes, para poder abençoar e te edificar na fé, tá bom? E te convido também a você conhecer o nosso canal no Instagram. Novidades, bastidores, as votações do podcast bíblico acontecem por lá, conteúdos exclusivos e muito mais é no nosso canal, é no nosso perfil do Instagram, @canal.cjc. Um grande abraço e já pode maratonar o podcast bíblico, hein? Até mais!